Para onde vão as pessoas logo após a sua morte? Será que alguém já morreu e veio contar alguma coisa? Só existe segurança na palavra de Deus. Na palavra de Deus é que temos as respostas para tal indagação. Hebreus 9, verso 27 é dito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o homem está condenado a morrer apenas uma vez, seguindo-se após isso o juízo. Mas não imediatamente o juízo. Ou será que imediatamente o juízo ou ele fica esperando em algum outro lugar? Para compreendermos o que se sucede com o ser humano logo após a sua morte, é necessário entendermos como Deus criou o homem. E formou Jeová, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, no verso 7. Portanto, pó da terra mais sopro ou fôlego de vida, igual a alma vivente, ser vivo. A Bíblia deixa claro com essa expressão alma vivente que não temos uma alma, mas somos uma alma. Pó da terra mais o fôlego de vida que Deus nos deu, ou sopro de vida, é igual a alma vivente. Todas as vezes que na Bíblia vermos a palavra alma, está relacionada a um ser vivo. Em Gênesis 46, verso 27, temos o seguinte relato: E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram duas pessoas, ou duas almas. Algumas traduções trazem duas almas. Todas as pessoas da casa de Jacó, ou todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito eram 70. Ou seja, aqueles que desceram com Jacó para se encontrar com José no Egito eram 70 pessoas. E relatando a mesma história, agora usando realmente a expressão almas, temos em Deuteronômio 10, verso 22, o seguinte verso: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Ezequiel 18, verso 4 é dito: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, a alma morre. Ou seja, o ser humano morre porque ele é uma alma e não tem uma alma. E o que acontece quando ele morre? Acontece o processo inverso. Se na criação Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida, na morte acontece o processo inverso. O corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus. Portanto, ocorre, o que se ocasiona aqui é a morte. O ser humano, alma vivente, deixa de existir. Foi isso que Deus disse a Adão quando ele pecou. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó e em pó te tornarás. O morto tem uma perguntinha, já que vimos que o ser humano deixa de existir e volta ao pó, mas será que ele tem consciência alguma logo após a morte? Para onde ele vai de imediato? Essa é a grande questão. Ele vai direto para o céu? Ele vai para algum lugar de tormento, se estiver condenado? Ele vai para algum lugar onde ele vai ser purificado ainda, como um purgatório, como muitos líderes religiosos ensinam? Ou ele vai reencarnar, como outras religiões ensinam? Eclesiastes 9, verso 5, temos a seguinte afirmação: Porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Em Jó, no capítulo 7, dos versos 9 ao 10, é dito: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Portanto, quando a pessoa morre, a sua memória fica entregue ao esquecimento, ou seja, ela não tem consciência. E ela não torna a sua casa. A Bíblia deixa claro: morto não tem consciência de nada. Não tem mais ódio, dor, amor, alegria, nada. E nunca mais tornará a sua casa. Mas então, em aquelas reuniões que supostamente alguém recebe uma carta paranormal da pessoa querida que já morreu, ou outros que recebem tal espírito? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 13 ao 14, temos a seguinte resposta para tal questionamento: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. E Apocalipse 16, verso 14 é dito: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás é enganador e não quer que o ser humano compreenda que só há chance de salvação enquanto há vida. Perceba também que essas pessoas sempre estão num lugar bom, muitos em posição de destaque, mas nunca relatam nada sobre Jesus e nenhuma condenação ao pecado. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, verso 19 e 20. Por que Deus proibiria alguém de consultar os mortos? De receber consolo com um ente querido que já faleceu? Porque não é com seu ente querido que você está se comunicando, mas sim com os próprios anjos caídos, enganadores, enganos de Satanás. Portanto, os mortos não têm consciência de nada, e em tais reuniões espíritas é Satanás e seus anjos disfarçados que se manifestam, além do que o Senhor Jeová condena essa prática, como visto. Portanto, se você quer saber o que acontece aos mortos, consulte a Bíblia. Diante disso, também há um questionamento: há alguma esperança para quem morreu? Capítulo 5 do Evangelho de João, nos versos 28 e 29, nós temos a resposta do próprio Senhor Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. A Bíblia afirma que os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Aleluia! O que fazer então para escaparmos da segunda morte, a morte eterna? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, verso 25. Aleluia! Por meio de Jesus temos vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, verso 16. Portanto, conforte-se com essas palavras. Não existe reencarnação. Não existe ficar sofrendo por toda a eternidade. E também não adianta rezar nem acender vela para o morto, missa de sétimo dia, entre outras coisas. Só temos salvação em Jesus. E a chance de salvação é agora, em vida. Após a morte, a pessoa aguarda inconscientemente no sono da morte o juízo. Relembrando o primeiro verso lido, Hebreus 9, verso 27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, a pessoa fica inconsciente, como se estivesse dormindo, só que o sono da morte, um sono sem sono. Portanto, ou vida eterna com Jesus, ou morte eterna. A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 30, verso 19, o Senhor Jeová diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência para sempre. Qual a tua decisão? Vida ou morte? Você pode acessar também aqui o canal e procurar as playlists sobre as profecias, também sobre esse tema da morte. Você pode procurar também no YouTube pelo pastor Luiz Gonçalves, Vida Após a Morte. Há um estudo de ao menos meia hora sobre esse tema. Você pode também acessar o site www.apocalipserevelado.com, onde ali você vai ter vários livros falando sobre as profecias, né, do tempo do fim, e grátis em PDF. Ou você pode acessar o nosso WhatsApp, se você tiver interesse de estudar a Bíblia Sagrada e aprender mais como fazer para se manter nos caminhos do Senhor Jesus. 996448763. O código é 81996448763. Procure também uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo de você. Que Deus te abençoe e te guarde, e que possamos um dia nos encontrarmos no céu. Em nome do Senhor Jesus, esse é meu desejo. Amém.